Tá certo, pai? Oi. Tá tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, amém? Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a dos pais gloriosos do nosso Filho Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como foi nos dada a oportunidade para a gente expressarmos aqui algo da palavra do Senhor, aleluia, eu quero convidar os irmãos para nós abrir no livro de Evangelho de João, capítulo 20. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E o versículo, vamos ler o 19 aqui. Capítulo 20 do Evangelho de João. Amém? Se não acharam? Eu quero ser breve nas palavras, amém? Eu vou ler para nós ganhar tempo. Amém? Que diz assim: e chegando, pois, à tarde, aquele dia, o primeiro da semana, cerrando as portas onde os discípulos, com medo do judeu, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: e Pai seja convosco. Aleluia. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe Jesus, pois, outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Querida igreja, queridos irmãos, querido ouvinte da palavra do Senhor, aqui a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, depois que Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, pela minha vida, pela tua vida, a Bíblia diz no Evangelho de João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E a Bíblia diz aqui, aleluia, Evangelho de João capítulo 20, aleluia, que a ressurreição de Jesus. E ali Maria Madalena, aleluia, glória a Deus, foi a primeira, aleluia, a ver o Senhor. Depois os discípulos ali no caminho de Emaús. Segundo o Evangelho de João, capítulo 20. E aqui, aleluia, no 19, nós lemos que o Senhor, aleluia, chegando, aleluia, no primeiro dia da semana, ele chegou aonde estavam os discípulos, as portas onde os discípulos estavam fechadas, e aleluia, com medo do judeu. Aleluia, porque tinha juntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Aleluia. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. Mas, irmãos, querido ouvinte, querida igreja, no Evangelho de João capítulo 20 e 25, aleluia, quando todo mundo, aleluia, estava, aleluia, ali vendo aquelas maravilhas, e a Bíblia diz que, aleluia, Tomé não estava. E depois contaram para Tomé e disse, pois ele, aleluia, discípulo, aleluia, mas ele disse: se eu não ver o sinal do escravo na sua mão, não puser o dedo no lugar do escravo e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crereis. Aleluia. Tomé não estava crendo, mas eu quero dizer nessa noite que bem-aventurado, a Bíblia diz que o Senhor falou para Tomé, é aqueles que não viram e creram. Aleluia, porque hoje pela fé estamos aqui, ainda que somos gentios. Aleluia, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia, para fechar, irmão, as palavras, aleluia, que nos foi dada a palavra de uma salvação. Aleluia, 49, aleluia, diz Isaías, e no versículo 15, ele diz assim, Deus usando o profeta Isaías: pode-se uma mulher esquecer do seu filho que cria, que se não compadecerá dele o filho do seu ventre? Isaías capítulo 49, aleluia, parte, aleluia, B, diz assim: mas ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, 16, querido igreja, querido irmão, querido ouvinte da palavra, Deus diz para mim e para você: eis que eu, nas palmas das minhas mãos, te tenho gravado. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos aqui, que lá na cruz do Calvário, o Senhor, aleluia, glória a Deus, como Isaías 53, ele veio como cordeiro, foi levado ao matador, aleluia, ali colocaram, aleluia, aquela cruz pesada nas suas
aleluia, para ele carregar, aleluia, a Bíblia diz que ele carregou, e no final daquela jornada, deitaram a cruz, aleluia, pegaram, aleluia, ali Jesus simbolizando o cordeiro, aleluia, e colocaram ele naquela cruz de braços abertos, e pegaram, aleluia, sua mão, aleluia, e ali pegaram o martelo, e pegaram o prego, e cravaram sua mão. Ali estava, querido Vitor, ali estava, querida igreja, queridos irmãos, aleluia, Deus gravando o meu nome, gravando o nosso nome, aleluia, nas palmas da mão do Senhor, aleluia, com aquele escravo, cravando de um lado, cravando do outro, colocando seus pés ali no tronco daquela cruz, aleluia, colocando um em cima do outro e pegando aquele prego bem grande, pregando, aleluia, sobre os seus pés e fixando bem profundo, aleluia, ali estava, aleluia, quem sabe, aleluia, Isaías 49, aleluia, 15 ali, parte B, ele dizendo, todavia, ainda que a mãe esqueça do filho, todavia, eu não me esquecerei de ti, tenho gravado, aleluia, ou seja, tenho gravado, querido irmão, querido ouvinte, aleluia, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, aleluia, nas palmas das minhas mãos, aleluia. Tomé, aleluia, não acreditou quando alguém, aleluia, disse, o Senhor chegou, ele mostrou a mão, ele mostrou o seu lado, aleluia, o lado que o soldado furou com a lança, aleluia. Tomé disse, de modo nenhum eu creio, se eu não colocar o dedo, aleluia, nas feridas das suas mãos, ou seja, onde foi empregado os cravos, e do seu lado não foi furado com a lança. Mas quando o Senhor chegou para Tomé, disse, olha Tomé, vem cá Tomé, venha, coloca as mãos aqui, ó, aleluia, porque aqui está o teu nome, está aqui o nome de cada um gravado, aleluia, o preço que eu paguei, lá na cruz do Calvário, aleluia, pelas nossas almas, meu irmão, pelo amor de Deus. É um amor infinito, que é muito maior do que uma mãe, aleluia. É muito maior do que uma mãe, o amor do nosso Deus, do Criador dos céus e a terra. Eis que eu tenho gravado, aleluia, você, ou seja, aleluia, vós, nas palmas das minhas mãos. Isaías 49 e versículo, aleluia, 15, parte B. E na cruz do Calvário, o Senhor, aleluia, confirmou com aqueles pregos, aleluia, nas suas mãos, com aquela lança furada no seu lado e saindo sangue e água, e com aquele prego furado nos seus pés. Esse é o amor de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quem crê, aleluia, será salvo. Mas aqueles que não crê já estão condenados, porque a condenação é essa, que não crê no unigênito Filho de Deus, porque, aleluia, o homem amou mais as trevas do que a luz. Mas graças a Deus que eu creio que cada um que está aqui, você que ouve essa mensagem, querido ouvinte da palavra, também eu creio que você está crendo, aleluia, está recebendo o Senhor. Aleluia, aleluia, Salmo, aleluia, 37, se eu não me engano, 3, diz, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, e Ele considerar o desejo do teu coração. E assim eu agradecer a oportunidade.